Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Essa é a nossa mensagem de hoje, né, gente? Porque para julgar o outro, para falar mal do outro, para implicar com as coisas que as pessoas fazem, não faltam indivíduos no mundo. Agora, a pessoa fazer a parte dela, a pessoa pensar, a pessoa se colocar no lugar do outro, realmente é difícil. Então, esse pensamento aí de Jung é um pensamento que eu escolhi para o nosso português da rede de hoje. Eu estou colocando coisa de nível. Outro dia alguém mandou para mim um inbox dizendo assim, pessoal, coloca aquelas coisas para arrebentar todo mundo. Sabe aquelas coisas para poder colocar pérolas de aluno? Não, não é o meu objetivo. Eu estou pegando as coisas com as quais eu lido. Eu te digo sempre, eu começo a pensar no português da rede quando toda manhã eu abro o meu Facebook. A hora que eu encontro uma mensagem, eu falo assim, essa dá. Então vamos dar uma lidinha de novo. Ó. Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. E aí, vamos fazer um comentário, que é o seguinte, né? Nós temos aí duas informações. Uma que diz que pensar é difícil, e outra que justifica, que é por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. Eu, para ser um pouco implicante, eu trocaria essa vírgula e a vírgula depois do difícil, ou por um ponto final, porque eu já tenho uma estrutura inteira, independente, e a outra começa com verbo, ou eu colocaria um ponto e vírgula. Porque todas as vezes que eu faço um paralelo, e no caso aí, a segunda oração justifica a primeira, eu gostaria de unir essas duas coisas com um ponto e vírgula. Mas o meu objetivo de hoje não é esse. O objetivo de hoje é o seguinte, olha aí para mim a seguinte frase. A maioria dos eleitores se mostrou indecisa. Vem aqui comigo. Eu estou colocando isso porque a frase do Jung disse assim, olha lá na tela, a maioria das pessoas prefere julgar. E aí pode te ocorrer o seguinte, não seria melhor dizer que a maioria das pessoas preferem julgar? Ou pelo menos pode ser assim? Então, para te responder, esse é o assunto português da rede de hoje, concordância. Olha a frase de novo que eu coloquei. A maioria dos eleitores se mostrou indecisa. O se mostrou é o verbo da oração. O sujeito é a expressão inteira. Olha aí comigo. A maioria dos eleitores. Está vendo que eu grifei? E está vendo que eu coloquei maioria em vermelho? Então, como maioria é uma palavra singular, ué, a pessoa é? Mas não é um monte de gente? Sim, mas o artigo a é singular. A maioria. Você não pode colocar que a maioria resolveram, ou que o povo disseram, ou que o pessoal falaram. A maioria, a ideia de plural, mas o a é singular. Então, essa maioria se mostrou indecisa, como está aí destacado em vermelho. Maioria é singular, se mostrou é singular. Maioria é feminino, indecisa é feminino. Sabe por que eu fiz isso? Porque quando você tiver uma expressão que funcione como sujeito, a maioria dos eleitores, um grupo de entrevistados, grande parte da população, o núcleo, a palavra principal, mais uma vez na tela, é essa primeira palavra que apareceu aí, a palavra significativa, maioria. Eleitores não é, porque eleitores está com preposição. Acontece o seguinte, uma maioria pode ser de votos, uma maioria pode ser de alunos, uma maioria pode ser de problema, no caso aí, a maioria de quê? Olha na tela, de eleitores. Por isso que eu também posso dizer assim, olha, a maioria dos eleitores se mostraram indecisos, porque os eleitores que formam essa maioria se mostraram indecisos. Eleitores é plural, se mostraram é plural. Eleitores é masculino, indecisos é masculino. Olha que regra legal para você usar. Tanto faz você dizer que a maioria se mostrou indecisa, quanto os eleitores se mostraram indecisos. Isso é o que a gente chama, aí na tela, de concordância lógica e de concordância atrativa. A concordância lógica é aquela que vai concordar com o núcleo. Então, quando eu digo assim, um grupo de pessoas olhou o imóvel à venda. O grupo olhou. Agora, na tela, a concordância atrativa é a que vai ocorrer entre o verbo e a palavra mais próxima. Então, eu posso dizer o seguinte, um grupo de pessoas olharam o imóvel. As pessoas olharam. O que soa melhor para você?
Não importa, as duas coisas estão corretas. Isso só é ruim na questão de múltipla escolha. Olha mais um exemplo aí. Alguns de nós não estão preparados para esse exame. A concordância lógica tem a palavra alguns como núcleo, por isso que alguns não estão preparados. Como alguns de nós não vão à festa, alguns não vão. Como alguns de nós não estiveram aqui, alguns não estiveram. Agora, olha a outra frase. Alguns de nós não estamos preparados para esse exame. Quem forma esses alguns? Somos nós. Nós não estamos. Alguns de nós não viremos. Nós não viremos. Alguns de nós não estivemos. Nós não estivemos. Vale a concordância lógica e vale a concordância atrativa. Mais uma. Qual dos alunos será o orador da turma? Eu vou dizer qual será. Qual dos alunos veio? Qual veio? Qual dos alunos iria? Qual iria? E aí, gente, é um detalhe. Quando você faz isso aqui, qual dos alunos serão? Não pode. Porque se o núcleo do sujeito for singular, qual é um só. Quando eu digo assim, um de vocês é um só, um de vocês ganhará. Nenhum dos participantes, é nenhum. Então não posso colocar que nenhum ganharão. Então olha aí na tela. Se o núcleo do sujeito for singular, não tiver ideia de plural, porque a maioria das pessoas, a palavra maioria é singular, mas ela tem ideia de plural. Um grupo de alunos, grupo é singular, mas tem ideia de plural. Um bando de pássaros, bando é singular, mas tem ideia de plural. Mas um, quem, qual, aí na tela. O núcleo é singular sem ideia de plural. O verbo só pode ficar no singular. Então, vem aqui comigo. Vamos combinar uma coisa? A situação pode sempre ser dupla. Então, vamos lá na frase do Jung de novo. Pensar é difícil. É por isso que a maioria das pessoas prefere julgar. A maioria prefere. Mas eu também diria que a maioria das pessoas preferem julgar. O meu Português à Rede hoje não foi para mostrar um desvio. Nem todo mal é mal, gente. Nem tudo que se publica tem erro. Nós só temos que saber separar o joio do trigo. Então, a maioria das regras é confusa. Ou a maioria das regras são confusas. Mas grande parte das pessoas entende. Ou grande parte das pessoas entendem. Guarda essa regrinha. Hoje é uma reflexão. Amanhã será uma questão de concurso para você. Estou às ordens, estou à disposição. Quiser mandar sugestão de postagem, pode mandar. Em breve estou de volta com mais um Português na Rede. Grande abraço e até lá.